Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Escola de Mistérios. Hoje nós vamos fazer um bate-papo com convidados, nossos amigos que são youtubers, né? E sempre estão discutindo aí o caso sobre os fenômenos alienígenas, sobre os mistérios, enfim. E hoje eu estou com todos os nossos convidados aqui, nossos amigos, né? O Eduardo, que foi um dos pioneiros que me deu a primeira live que eu participei com ele, quando foi treinado dele. Depois aí o Hélio, que a gente tem bastante espaço e conversado bastante. Depois aí o meu amigo Clóvis aí da TV Coalhada, lembrando que essa transmissão também aqui está sendo feita em conjunto com a TV Coalhada. Sejam todos bem-vindos, vocês aqui da TV Coalhada, da TV Coalhada. E a minha irmãzinha do coração aqui é a Verônica Lima também, que é uma pessoa também que a gente tem trocado bastante mensagens aí, e ela tem um trabalho maravilhoso. Então, eu vou começar aqui pelo Eduardo, pedindo a apresentação dele, e na sequência o Hélito, depois o Cacá, depois a Verônica. Olá, boa noite a todos, uma grande satisfação estar aqui nesse canal. Já conheço alguns companheiros aqui há um bom tempo aqui. O Coalhada, um amigo de anos aí, né? Isso aí. Tem um canal também, né? O TV Coalhada. O Dirceu, que eu acabei conhecendo depois, um grande ufólogo, representa bem o Paraná. E o Wellington também, um grande prazer, né? Como amigo, representa muito bem Minas Gerais na ufologia, muito bem, Wellington, né? Tem que ser assim mesmo. E um grande prazer conhecer também a Verônica Lima. Lembrando, gente, que meu canal tem 1 ano e 7 meses, que acaba falando de ufologia. Se inscreva em meu canal, tá? Diversos assuntos. Lembrando que ufologia, somando em grupo de ufologia no WhatsApp. Mas o meu canal também vai falar outros assuntos, como espiritualidade, astronomia, mistérios do mundo, tecnologia, exatamente isso. É um grande prazer. Pode falar, Wellington. Ok. Então, boa noite, né, professor Dirceu, Eduardo, Coalhada, né, Verônica Lima, né. Então, pessoal, né, que eu quero falar para vocês o seguinte, né, que amanhã eu teria live com o professor, né, fala o meu nome aqui. Aí, eu não vou precisar live também, porque ele me pediu para deixar a live emplaçada para a gente ter mais informações, né, que ele quer fazer as coisas do jeito dele, o Nelson Pescara. O professor Nelson Pescara, então, pediu, né, que está armando uma boa e para nós mais informações, né. Então, essas informações vão ser passadas no sábado, às 21h. E eu quero só fazer uma repauta aqui rapidinho, bem rapidinho para vocês que a gente pode até dar um comentário depois mais no final, se eu quiser também, que um vídeo que eu fiz no canal também, que foi removido ontem pelo YouTube, de um cara fazendo uma palestra dentro da igreja também, foi falar de extraterrestres. Gente, eu não sabia que aquele vídeo ia dar tanta repercussão e que ia ser removido do YouTube. Então, se vocês quiserem depois comentar sobre isso no final, então, foi seu critério, professor Dirceu, pode passar agora para o Coalhada. Olá, pessoal. E aí, tudo bem com todos? Uma ótima noite. Coalhada. Bom, trabalho no mundo da ufologia desde os anos 90, né? Era meninão. E até hoje eu não sei nada da ufologia. Né? Para vocês terem uma ideia, cada dia é um aprendizado, né? Cada dia que a gente debate com o tema, apaixonado pelo mundo ufológico, e há pouco tempo entrei na mídia para falar abertamente e, como diríamos, botar a cara a tapa. Né? Criei um canal nessa pandemia e a TV Coalhada tem poucos seguidores, mas assim, eu faço poucas lives, mas eu gosto de levar assuntos bem plausíveis e algo mais sério, deixar um pouco de popstar, né? Eu penso assim, eu acho que a pesquisa ela é super importante para que você tenha conteúdos com qualidade. Aí cada um tem um viés, mas estou muito grato de fazer essa live aqui e o tema hoje é bacana, é algo que aconteceu aqui no nosso país, no nosso grande Brasil continental, aí além de temas do mundo afora. A todos vocês, uma ótima noite, sejam bem-vindos a esta live super bacana. Lembrando que estamos retransmitindo na TV Coalhada e a Escola de Mistérios e Yoga
também nos autorizou a fazer esse multicast, essa multiretransmissão. Então, boa noite a todos em todos os canais aí nos assistindo. Assim como os demais convidados também estão autorizados a fazer a reprodução integral desse material em seus canais. Valeu, é isso aí. Olá, boa noite a todos. Gratidão imensa por todos aqui presentes, né? E também por todos que ainda vão nos assistir. Mais uma vez, obrigada, irmãozinho, pelo convite. Prazer a vocês dois, né? O Eduardo e o Coalhada, que eu estou conhecendo agora. O Hélito, a gente já fez aí 2 lives, sempre estão trocando mensagens. Eu estou nessa passagem Verônica Lima, sou contatada, tenho assim muito que aprender ainda, cada dia uma novidade, como a gente pode estar dizendo, uma única encarnação é muito pouco para ter acesso a tudo isso daí. E eu estou no WhatsApp, com 3 grupos de intercessão, eu trabalho em mesa intercessora, através de uma mentora, uma médica espiritual, doutora Olga Crinch, e tem chegado para mim muitas informações que o irmãozinho Disseu e a mentora vêm me ajudando no decorrer dos anos, e agora tem mais ou menos quase um ano, se já não tem um ano, o canal também no YouTube para estar ajudando essas pessoas. Mas estou caminhando ainda, estou engateando. A minha primeira oportunidade de estar tendo um contato com um ser desse e me emociona até hoje, porque, diferente de muitas coisas que eu escuto, eu vi uma luzinha, eu vi uma nave, comigo eu fico muito emocionada, porque eu quis saber por que eu estava vendo a luzinha, porque eu vi as naves, e cada dia estamos aí tentando entender e caminhando. É isso aí. E boa noite mais uma vez e gratidão por todos aqui. É isso aí, pessoal. Então, só lembrando a todos, né? Então, todos os canais aqui, representados por cada um dos seus youtubers, estão autorizados a fazer a reprodução na íntegra ou parcialmente, assim como preferirem, deste vídeo que vai ficar disponível no YouTube aqui no canal da Escola de Mistério. E aproveitando você que está aí já assistindo, né, está participando aí, se você tiver pergunta pode fazer aos convidados aí, né, dentro do tema de preferência, né, e nós vamos falar hoje a respeito de algumas situações. É um debate, hoje nós não vamos trazer informação muito assim, não vamos entrar muito no assunto, vamos fazer uma parte bem superficial, onde nós vamos falar um pouquinho sobre determinados assuntos. Eu vou começar aqui pedindo para que o Wellington comece discutindo esse tema, porque ele, muito recentemente, ele fez um documentário a respeito desse caso. Ele pode até estar falando aí sobre essa situação, né? E aí, na sequência, os demais convidados também vão estar falando. O caso Varginha. O que você pode falar sobre este caso, Wellington? Bom, ok, obrigado pela oportunidade, né, Disseu? Bom, pessoal, é o seguinte, o que acontece? Eu estive 3 dias em Varginha, né? Saí daqui na segunda-feira de manhã, cheguei lá na terça-feira de manhã, é muita coisa que acontece. Eu fiz um planejamento e cheguei em Ribeirão Preto, o planejamento mudou tudo. Eu planejava sair daqui, cheguei em Ribeirão, e de Ribeirão para Varginha direto, que era muito mais rápido. Mas, por causa do Covid-19, aí o que aconteceu? Eles tiraram todos os ônibus, o máximo que eles puderam, de Ribeirão para Campinas, de Campinas para Três Corações e de Três Corações para Varginha. Aí, de Três Corações para Varginha, quando estava chegando em Varginha, o ônibus quebra no asfalto. Então, é muita coisa que acontece. Aí, em vez de eu chegar no horário, eu cheguei bem além daquele horário que eu tinha planejado, né? Primeiramente, quando eu cheguei no hotel, conversando e comentando com a senhora, que eu fui lá fazendo um documentário, né?
Ela pega e fala para mim, ó, que naquele ano, o hotel dela lá tem 40 anos na cidade, que eu fiquei, que naquele ano chegou para ela um chefe do exército, um militar, né, um tenente, e falou para ela o seguinte: você pode me perguntar qualquer coisa, menos sobre o caso Varginha. Menos sobre o caso Varginha. Aí, ela não dá entrevista, não gravava, não falava nada, como a maioria das pessoas fazem. Outra coisa também que me intrigou demais naquela cidade, gente, o Memorial do ET vai ficar fantástico. Vocês não imaginam o que vai ter dentro daquele Memorial do ET. E eu quero voltar lá para poder vir, poder ficar pronto. Vai ter uma... Como é que eu vou falar para vocês aqui dentro dele? Um negócio, um observatório astronômico dentro dele, fora as coisas de ET que vai ter dentro dele, documento, muito chique mesmo vai estar. E outra coisa que me chamou muita atenção lá foi no zoológico. No zoológico, quando eu cheguei naquele exato local, que a dona Terezinha viu aquela criatura lá e pediu ao marido que fosse embora, ficou muito assustada. Gente, tem um esbarrancado lá enorme, um buraco enorme que pouco se falou dele. Mas eu penso o seguinte, que segundo falaram, pode ser ilusão, mas não é. Ele realmente já estava lá, porque o zoológico ele é uma descida, uma subida muito grande, uma subida grande, é um morro. O zoológico lá de Varginha, aquele zoológico lá, ele é um morro muito grande. Você fica até cansado de tanto subir e descer. Você sobe e desce, você sobe e desce nele. Ele é muito grande lá, tem muitos animais. Até hoje o Marcos Mina conta que não sabe o porquê, ele não retira o que ele disse, ele não cobra para dar entrevista. Pelo menos tem que tirar a martela marcada. Os zoológicos você paga pelo menos R$6 para você entrar lá dentro, né? E se divertir e andar lá dentro. Mais nada do que isso. Ele falou assim para mim o seguinte, que na época, a ex-diretora do zoológico, isso aqui é informação que eu não tinha comentado ainda, que a Leila Cabral, ela começou a falar umas coisas que não tinha lógica, e ele pegou e desmentiu ela. Aquela coisa, que os bombeiros foi lá, a criatura, que ela mandou a criatura embora, e essa manhã a gente está cobrando R$15 por entrevista. Não sei se vale, mas segundo o Marcos Mina, ela não tem coisa pela informação nenhuma desse caso. Negativo. Mas ele não retira o que ele disse. Inclusive, ele ficou de achar um documento para mim do caso, e ainda não achou, quando ele achar, vou fazer mais coisa, mais reportagem sobre isso. E eu quero ver se a minha próxima pesquisa de campo, se eu vou a Colares, entendeu? Vou ver se eu conseguir a Colares, e deve ser no mês de julho, se a minha empresa me der férias no mês de julho. Então, outra coisa também, gente, interessante, que me chamou muita atenção nesses dias, não sei se quem de vocês aqui acompanhou, teve uma treta muito grande entre o Edson Boaventura e o João Marcelo. O João Marcelo, porque o Edson Boaventura fez uma entrevista com o ex-recruta, que diz que viu a criatura, que falou aquelas coisas todas, descreveu ela certinho, mas, segundo o João Marcelo pesquisou, pela idade dele, pela época que ele falou que viu a criatura, ele nem serviu o exército. Ele nem tinha idade para servir o exército. Ele não chegou nem a entrar no exército, porque a gente é dispensado de guerra, igual eu fui. Ele não chegou nem a entrar, nem a servir. Então, as pessoas, mas o cara, não, ele pesquisou, e se o exército deu informação para ele, ele sabe. Só que eu acho o seguinte, deve ser, vocês vão comentar sobre isso também. Eu vou falar aqui uma colocação. Vocês não acham que se você entrevistou um cara e tem uma outra pessoa recrutando o que você fez, a entrevista que você deu, está chamando de mentiroso, não é fácil você pegar um documento seu, vir na tela, gravar e falar assim, gente, aqui, ó, tá aqui o documento, ó, para provar para vocês que eu fiz o certo. Nenhum dos dois fez isso. Eu se fosse o Edson Boaventura, já que estou chamando ele de mentiroso, falando que o cara não falou aquilo, prova, pede para ele uma documentação dele, vai abrir para o canal dele, ele tem mais de 100 mil inscritos, vai ser 100 mil inscritos. Então, gente, eu acho o seguinte, tem treta demais na ufologia, a gente mexe na ufologia, muita treta demais da conta, muita coisa errada na ufologia, demais da conta, muito grupo, muita coisa desnecessária. Eu acho assim, eu consegui essas informações, eu fui lá e pesquisei, ótimo, eu vou passar para frente, não vou responder de informação, não. Agora, cobrar eu já acho errado. Já acho muito errado cobrar uma coisa que você fez de lá, eu vou cobrar do Eduardo. Eu estou errado. Eu tenho que passar livre para ele se ele quiser.
É assim que funciona. Então, o que você acha disso, seu, Eduardo? Não é não? Se a pessoa não está te recrutando, prova. Arruma um documento, alguma coisa, e mostra, faz um vídeo. Eu tenho uma raiva da pessoa falar para mim assim, mas você foi lá e fez uma live e falou que aquilo ali foi mapa amassado, que não pousou nada ali, igual aconteceu naquele vídeo. Gente, vai lá e faz um vídeo, leva um especialista, né, de seu, alguém que conhece essas coisas, e prova para as pessoas ao vivo que aquilo ali não teve nada de produção. Nós vamos falar sobre esse tema aqui, Wellington, nós vamos falar sobre esse tema dos documentos no tópico específico, daqui a pouquinho, tá bom? Então, o Wellington esteve participando lá desse trabalho de campo, né, que tem muita gente que diz que faz pesquisa, mas realmente não vai a campo fazer suas pesquisas. Isso é uma coisa legal que a gente pode ver. Quem faz pesquisa de campo sabe a diferença. Quem quer comentar a respeito agora? Eu só quero fazer uma reflexão sobre esse caso da Varginha. Em janeiro fez 25 anos, no dia 20 de janeiro de 1996. Nessa época eu tinha 19 anos. Bom, a criatura era bípede, né, que anda mais com duas mãos, como ser humano, bípede, não é quadrúpede. Ela tinha mais de 1,5 metros, passando um pouquinho, se eu não me engano. Pele marrom, olhos avermelhados e um cheiro forte. Quem viu essa criatura, né? Um cheiro forte. O meu canal, Mairinho Carlos, ele disse que viu a nave cair em Varginha. Ele vai estar nesse domingo no meu canal. É só uma reflexão que eu quero fazer sobre essa criatura. Aonde foi à tarde que as 3 moças acabaram bem. Isso é muito importante dizer. A Liliana, a Valquíria e a Fátima. Olá, meu irmãozinho. E aí eu pergunto, depois o Wellington, se ainda tem esse terreno baldio, onde elas acabaram observando a criatura. Só isso, só foi mais uma reflexão, Dirceu. Só para lembrar, né? Só complementando aqui a informação, 26 anos fez agora em janeiro, né? É 26, desculpa. 26. Isso. 26. É Verônica ou Clóvis? Bem, eu vou... Pode falar. Pode. Fica à vontade. Vamos ouvir a Verônica e o Clóvis faz o encerramento e a conclusão. Bem, eu vou só falar uma frase, uma pincelada. Todos nós aqui, e acho que a maioria que está assistindo, que vai assistir, é porque se interessa pelo fato, né? Pelo assunto ufológico. Nós todos sabemos que isso é algo bem verdadeiro, né? Que ocorreu. E, para resumir, eu fico muito triste de estar... Sempre foi, sempre está sendo, e, na minha humilde opinião, vai continuar sempre sendo abafado, como está sendo o caso de Magé, que nós vamos falar daqui a pouco. É isso que eu tenho a falar sobre Varginha. Valhada. Pois é, eu vi o Eduardo pronunciando que ele vai ter... O áudio está bom aí? Está saindo? Ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Tá Melhorou okay. bem. Então, eu vi o Eduardo comentando aí o seguinte, que vai ter um entrevistado no canal dele que viu a nave caindo. Exato. Só que pelos resquícios de todo o contexto que a gente já viu, as apresentações das pessoas, os depoimentos, primeiro, era um ser de cor para o lado do marrom escuro, né? Isso. Então, isso refuta alguém que ficava em cavernas. Olhos avermelhados. Quem tem uma grande uma retina que precisa de pouca luz para enxergar. Muita gente fala que caiu uma nave. Eu vi o Hélito fazendo um comentário aí dos barrancos que tem em Varginha. Eu não conheço Varginha, por isso que eu vou falar pouco. Mas no meu conhecimento e no meu estudo, tudo indica que esse ser que apareceu em Varginha, ele não era lá de cima, ele era de baixo,
tudo refuta para que eles sejam intraterreno, principalmente pelo cheiro. O cheiro forte é característico de seres que vivem próximo à lava de vulcão. E qual que é o cheiro mais forte que existe numa lava de vulcão? O enxofre. E o enxofre fede, é fedido. É parecido, não é igual, mas é um cheiro bem forte, característico como o do metano, que fede ovo podre, né? Então, todo mundo, caiu em Varginha. E para mim, como ufólogo, nesses anos todos de estudo, eu penso, isso é minha concepção, me desculpe os outros colegas, eu posso estar errado, estou afirmando aqui, mas na minha concepção, os seres que apareceram em Varginha não caíram, eles subiram, eles são intraterrenos, só para deixar um pouco assim, instigado o grupo. Obrigado. De nada. Muito bem. E esse detalhe, para deixar eu vou dizer o seguinte para vocês. Que também concordo com a posição. Né? Por quê? Porque, na verdade, se a gente analisar, né, então eu posso falar com sobre esse assunto. O cheiro do enxofre, as pessoas falavam assim, tem uma certa tendência ao cheiro de amônia. Né? Então, se você... Então, ele tem uma certa coerência, assim, nessa dificuldade. Por exemplo, quem não conhece o cheiro do amônio, ou da amônia, e o cheiro do enxofre, pode até fazer essa confusão. E seria o caso muito comum das meninas naquele momento, porque elas não teriam a obrigatoriedade de ter esse conhecimento, né? Esse conhecimento técnico, né? Então, o que aconteceu? Alguém falou assim, era um cheiro semelhante de amônia. Legal. Alguém que queria abafar o caso já comprou a ideia e falou assim, é o cheiro de amônia. Mas a ideia em que o Clóvis acabou de levantar é uma ideia extremamente válida e que talvez a maioria, vamos dizer 99% dos pesquisadores talvez não tenham pensado nessa possibilidade. E a possibilidade de ser um ser intraterreno, nós vamos falar sobre seres intraterrenos daqui a pouquinho, aqui, então não perca aqui a continuidade dessa discussão. Então, isso existe uma grande chance realmente de estar acontecendo. E quantas vezes a gente vai em determinados locais, no meio da floresta, próximo a cavernas, por exemplo, e a gente sente este cheiro, né, característico, que muitas vezes a gente acaba falando sobre temas, sobre situações características da situação. Entende? Então, parabéns, Clóvis, por ter levantado esta hipótese. Isso pode ser até uma hipótese de mudança de estudo sobre esse caso. Né? Isso aí pode trazer. E também parabenizar aqui o Wellington pela pesquisa de campo que ele fez lá, né? Então, essa dificuldade de você ir até lá e trazer essa informação sempre os nossos ouvintes estão falando atraso do áudio, um probleminha do áudio. Esse probleminha está acontecendo porque está acontecendo transmissão juntamente com a TV Coalhada em tempo real. Então, pedimos aí desculpas. Se fechar o microfone, não tem jeito, não, né? Wellington, o Eduardo fez uma pergunta, perguntou sobre o terreno lá. O terreno baldio ainda existe? Ele é fechado, e você entrar nele, você tem que pagar R$20. O cara vai tirar o cadeado, abrir ele, você tem que pagar. Você não entra lá. Até nem o Edson que foi lá, não conseguiu entrar lá. Você tem que pagar um cara, chamar ele, para ele ir lá, e ele vai abrir você entra lá dentro. Ele é todo fechado. Ele é todo fechado. Só consegui ir na porta dele só. Eu fiz entrevista com o Boladeira. E outra coisa, uma informação aqui, seu. Se você quiser fazer uma link, tem no Face
um relato de uma pessoa, de uma mulher, que, segundo o pai dela, que viu essa criatura também na época, é igual o Palhada falou, não é coisa daqui, não é coisa de fora também. É um relato que eu nunca tinha visto na vida, uma coisa diferente. Eu até pensei depois desse filme, é muito grande o relato. É grande demais, as pessoas têm paciência para ouvir ele tudo, né? De tão grande que ele é. Eu acho incrível esse relato. Chama o André lá. Pode falar, eu estou tentando retirar esse eco aqui, mas eu acho que não está vindo daqui, viu, gente? Já fechei todos os microfones aqui, não é daqui. Bom, pessoal, 2 comentários aqui que o Fábio Alexandre fez, que tem a fazer aí a conclusão aí. Em planetas onde a estrela e os seus corpos celestes são de sílica, a predominância de odor é parecido do enxofre, que é o caso da Terra, né, que nós temos bastante silício, né? E o que o Clóvis disse é plausível. Vulcões aqui na Terra são compostos de sílica. Portanto, o magma, né, tem odor de enxofre. Isso é uma coisa muito interessante. E a gente vê, né, quando os vulcões entram em erupção, as naves sobrevoando os vulcões, isso já diversas vezes foram visualizados, foram filmados. Então, segundo o professor Jefferson Souza, eles entram dentro do sistema para fazer uma neutralização das energias para que não ocorram desastres mais graves no momento das explosões. Então, eles fazem a neutralização das energias dessa forma. Bom, pessoal, dando continuidade no nosso debate, outro assunto que chamou bastante atenção foi o caso Magé. Foi um avistamento de luzes no céu ocorrido na noite entre os dias 12 e 13 de maio de 2020, na cidade de Magé, região metropolitana do Rio de Janeiro. Durante a madrugada, moradores da cidade gravaram vídeos mostrando luzes no céu da cidade e clarões do horizonte e compartilharam em suas redes sociais. Lembrando a todos aí que aqui no canal da escola tem uma live gravada que falamos sobre os bastidores do caso Magé. Então, se você quiser mais informações sobre isso, você pode procurar lá, e tem lá uma discussão bem calorosa sobre o caso de Magé, com muito detalhe. Quem poderia começar falando sobre esse caso? Deixa eu falar um pouco. Não, pode falar, Verônica. Verônica. Bem, o meu filho caçula mora próximo a essa região e eu tenho alguns conhecidos que moram no centro de Magé. E foi passado para mim diversas informações, na qual eu tive a oportunidade de estar indo lá também e conversar com algumas pessoas. E até áudios que eu recebi, tem uns 3 meses, mais ou menos, eu já passei para o professor Disseu, e eu não tenho dúvida nenhuma que ocorreu, que o centro ali de Magé foi isolado e que não só aconteceu, como houve também resgates. Nós sabemos como ocorreu lá no caso de Varginha, eu repito, ocorreu no caso de Magé. E foi até levantado a possibilidade, né, de abafar. A palavra é essa mesmo, abafar. Porque desde o momento que uma pessoa quer buscar, tudo que você busca está buscando a você. Tudo que você vai atrás vai chegar para você de uma certa forma, como positivo ou negativo. Mas desde o momento que aparece uma pessoa com mais crédito, vamos dizer assim, e diz que aquilo não houve, é como pegar um balde gigante de água e jogar na brasa. Uma coisa que foi, uma coisa que tem áudios, uma coisa que tem vídeos. E aconteceu e, infelizmente, vai ser, aí eu acho, na minha humilde opinião, um debate por alguns anos ainda.
mas eu tive o prazer de estar conversando com pessoas que realmente participaram do suposto evento, do evento. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, porque realmente ali foi fechado, foi isolado, e pessoas perderam até o emprego. Então, por falar, por saber, receberam telefonemas para não falar mais. Então, realmente ocorreu. Só eu queria entender uma coisa que poderia estar até auxiliando a humanidade ser vista dessa forma. Mas, enfim, é isso. Os relatos são demais de quem mora lá em Magé. Realmente, cada vez que a gente começa a falar de Magé, o povo chega e já coloca lá. Eu estava vendo aqui agora, o pessoal falando, porque era a iluminação de Vênus. Nossa, gente, tem coisas que a gente não tem como esconder, né? Eu acredito que Magé vai ser outro caso semelhante à Varginha, que vai ficar aí na dúvida, né? Porque jamais vão confirmar que realmente o que realmente aconteceu, né? Muito em breve a gente está já formalizando aí, finalizando, na verdade, um documentário aí a respeito do caso Magé, né? Então acho que ainda esse ano vai sair um documentário aí vai ser lançado por algum canal. Ainda não sabemos se vai ser aqui pela escola ou vai ser por onde vai ser, mas nós temos aqui bastante informações interessantes sobre o caso Magé. O Eduardo ia falar? Eu só quero fazer uma reflexão, porque os moradores acabaram observando esse clarão no céu, eram com luzes. Tem um grupo de ufólogos que defende, eu acho que a prova é isso, o clarão, alguma coisa que eles observaram. Então é tudo isso, que foi na região Pau Grande, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado, perto da empresa fábrica Imbel. Então tudo isso aconteceu, mas tem aqueles ufólogos que não defendem. Eu acredito que aconteceu alguma coisa. É assim, a gente não tem provas, mas aquela imagem do caminhão do exército, gente, eu acho estranho. Pode ser que eu esteja enganado, não é verdade? O cara acaba soltando algumas coisas. Então é mais ou menos isso. Nós não temos, Eduardo, provas, mas muitos moradores lá têm. Tem, né? Inclusive, assim, eu quero preservar o ufólogo, né? Mas ele falou que ele tem outras informações e não pode passar nas lives, né? Tem alguma coisa assim. É incrível isso. Eu posso dar uma opinião sobre o caso Magé? Sim. O Clóvis, nossa, sabe bastante. Pois é. É algo que chega num patamar, vamos colocar assim, de 0 a 100, qual o nível que estaria Magé? 95, 96. Bom, primeiro vamos entender como que funciona o contexto da ufologia. Há vários vídeos, há várias informações que circulam na internet dos seres extraterrestres, imagens até militares de outros países, das aeronaves dos extraterrestres executando o desligamento de ogivas nucleares, correto? Muito bem, o pessoal pergunta, por que Magé? Por que Magé? Então, vamos lá. Magé concentra-se uma fábrica de equipamentos bélicos, que é a fábrica da Estrela, da Imbel, que está ali em Magé. Os relatos são diversos. E cargas d'água, a gente conversando com o nosso grupo de ufologia aqui no estado de Goiás, nós criamos a CGU, que é o Centro de Estudos Ufológicos, e fazendo análise sobre tudo que aconteceu em Magé, qual foi a conclusão que a gente chegou? 2 conclusões bem plausíveis. Ou aquela aeronave que caiu, ela foi derrubada
porque está acontecendo uma guerra, nós sabemos disso aí em cima, né? A gente já sabe disso. Ou eles estiveram lá para poder desarmar ou verificar algum equipamento bélico que estava sendo produzido na Imbel e não contavam que seriam derrubados. Tem provas, eu vi o pessoal falando, a gente não tem provas. Não, mas as provas correu. Agora você imagina, pense bem, você criar um assunto no Twitter, nas redes sociais, na época foi no Twitter, o maior, né? Mas depois foi para o Instagram, e depois para o WhatsApp e outras redes. Você entrar para o trend topping do assunto mais tuitado naquele dia e naquela noite. Como que você, à noite, cria um assunto e todo mundo começa a tuitar ao mesmo tempo? Você viu, fulano tem a foto, fulano tem o vídeo, olha ali, e helicóptero passando a todo momento em cima da cidade. A cidade teve um apagão, nós temos áudios, inclusive aqui no canal TV Coalhada, tem os documentários que a gente fez, e tem os áudios que veio pelo WhatsApp das pessoas falando que no dia ficaram sem internet, tentaram bloquear a cidade para, não vazar fotos. Tem áudios de todo o cunho, a gente não sabe a veracidade, mas que rodou toda a rede social. Tem as imagens, né, dos helicópteros, isso é irrefutável. Contra essas imagens, não tem um argumento. O que aqueles helicópteros estariam fazendo sobrevoando Magé? Não é mesmo? Né? E no sexto dia, se eu não me engano, para fechar tudo, depois de todo o acontecimento, helicóptero, aeronave, buraco na mata, fake news, o cara sobrevoando, teve até uma pessoa lá que sobrevoou de paraquedas, e tentaram desmistificar de todo jeito. Veio o falecimento de um funcionário da Imbel. Essa nota, tem ela no documentário que a gente fez, foi uma nota oficial, que está na página da Imbel, não sei se ainda está, porque na época a gente retirou da página, né, que serve de documentos que a gente vai falar daqui a pouco. E o caso Magé foi algo extraordinário, não tem jeito. Ali aconteceu algo gigantesco. Claro que eles não vão falar isso para a população, porque eu acho que no contexto das autoridades, eu como ufólogo, eu converso muito com a minha equipe aqui, converso muito com o Rômulo, que é praticamente meu braço direito da ufologia aqui em Goiás, e eu falo o seguinte, olha, eu acho que para a humanidade eles não vão falar a verdade, não. Para nós ufólogos, eles até nem importam. Falam, não, os caras é um pouco mais cabeça, tá com um pouco mais de despertar e conhecimento, mas quando você fala de ufologia, o cara imagina que tem um ETzinho vindo de Marte, verdinho, igual dos filmes, correndo. E ele esquece que nós vivemos num universo tão grande e tão plausível para a vida, que a vida é de todas as formas. Eles querem que o ET seja igual o Coalhada aqui, gordinho, baixinho. Não, tem várias formas. Nós temos insetoides, nós temos eles translúcidos, nós temos eles que se desintegram e viram um ar. Nós temos também eles biologicamente, como nós. Né? Nós temos várias etapas da ufologia e as pessoas esquecem disso. E o caso Magé é algo extraordinário. Gente, eu tenho no canal lá, mas eu vou relembrar rapidamente. No dia, estiveram, né, nos comentários de Magé, teve o confronto, algumas explosões. Depois o pessoal falou que eles estavam tentando abrir as naves que tinham um sobrevivente dentro, um ou dois, que eles queriam levar vivos. Por isso, aquelas explosões. Tem várias pessoas filmando na porta da Imbel, pessoas que entraram no mato filmando, né, as explosões grandes. Daí, um dia depois, teve as imagens do avião de grande porte saindo do aeroporto, né, do estado do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, no dia 16 ou no dia 15, eu teria que olhar nos documentos para ver. Mas tem aqui no canal, se quem quiser assistir novamente. Pasmem. Teve um terremoto bem na área 51. Aí eu fico pensando, bom, eles vieram aqui em Magé, derrubaram a nave, pegaram os caras, a gente não sabe se matou ou não, e levou para lá. E por que deu esse terremoto? Começaram uma briga com eles lá ou vieram outros resgatá-los lá na área 51?
Tem esse terremoto, tá registrado aí, ó. Né? Então é algo fantástico. E para corroborar que às vezes o pessoal fala, não, mas isso é coisa dos ufólogos do Brasil, né? Não existe isso, não. Veio um ufólogo português, olha só, o canal dele caiu, eu não achei mais esse canal desse português aqui no Brasil, eu não consegui localizar mais o canal dele. Ele pegou um drone e queria sobrevoar lá com o drone, lá dentro, pois o drone dele foi abatido no tiro, tinha as imagens, né? E essa daí eu não consegui resgatar essa imagem. Então, para vocês verem, o caso é algo espetacular. Eu não vou alongar, não, gente, porque a gente fala aqui até amanhã. Pois é. Wellington. Sem áudio. Pois é. Sem áudio. Tá, então, gente, daquele caso mais do começo, que me chamou muita atenção. Né? Eu já tinha o canal de tecnologia, né? Eu achei impressionante quando começou a falar. Eu acompanhava muito o canal do Gevaer, muito mesmo. Nossa, eu era impressionado com tudo que ele fazia. Mas eu achei muito estranho o seguinte, porque um pensador da grandeza dele vem a público, ao vivo, numa live, e fala para todo mundo que nada aconteceu lá sem ele lá. E depois de um certo tempo, uns meses, não sei se foi 3 meses, ele sumiu. Acabou o canal de Gevaer, acabou o Gevaer sumiu. Ele estava no auge, ele fez uns programas online sensacionais. Por que depois do caso Margé, ele falou que não aconteceu nada com Margé, ele sumiu do ar. Ele sumiu. O canal dele acabou, o canal dele era um marketing de Florida. Tipo, era desenvolvedor. E outra coisa também, Cláudio. E a morte que teve lá? Que parece que ia ser lá. Depois parece que também não falaram muito sobre isso, mas parece que deveria morrer lá, naquela fábrica de gel. Não sei se você tem informações sobre isso, mas eu ouvi falar sobre muito disso também. Então é assim, é uma coisa estranha ali. É uma coisa muito estranha, né? Tudo que aconteceu ali. Não sei se alguém vai chegar a ponto e falar assim, não, aconteceu realmente, ele fez isso igual a parte, né? Mas eu ainda acredito, igual falou, por que eu bater no drone? Por que ele não deixaram isso para o lado e não teve nada? Simples, né? Se fosse um acidente de avião, por que ele não vai lá? Porque eu vejo que lá de acidentes ao vivo, as pessoas mortas no chão. Aí, por que ele não vai abatido? Ou gravar uma coisa dessa? Mas eu acho que ele está nessa tique de futebol, isso não é nem a nada. Mas o estranho é isso do ar, né? Depois, ele ao vivo falou ao vivo que nada aconteceu sem lá. Então, né, o que você fala dessa morte desse cara lá na fábrica? Você tem mais informação sobre isso? Eu não entendi a sua pergunta final aí. Repassa ela para mim aí, ô Dirceu. O Wellington, a gente não está ouvindo direito o que você está falando, está tendo muito eco na tua transmissão. Está tendo eco na sua transmissão. Muito eco. Eu não ouvi quase nada. Talvez o som esteja muito alto aí. Talvez o teu som esteja muito alto. Tá. Bom, pessoal, dando a oportunidade, para que o Wellington coloque aí no chat privado a pergunta aí, para a gente conversar. Certo? Bom, pessoal, é o seguinte, dando continuidade nessa situação, eu vou aproveitar aqui e vou passar para a próxima pergunta, porque ela tem a ver com o que nós estamos falando, que é sobre a existência de naves.
intraterrenas e extraterrenas. E também podemos falar da existência de naves terrenas, certo? O que vocês têm a dizer sobre esse assunto? Bom, as naves intraterrenas, eu acho que a ufologia, eu acho que vai demorar um pouco. Isso é uma coisa que você tem que provar. Existem alguns aspectos, né? Como, por exemplo, a Marinha Norte-Americana acabou observando um objeto saindo no mar, isso é fato, talvez seja intraterreno. Alguns aspectos, talvez, em cavernas, tem esses estudos também, que a gente podemos dizer. E, de acordo com algumas pesquisas, a maioria dessas aparições são de naves intraterrenas. Tá? Tem aquele caso também do Papa, que aconteceu na década de 60, aquele encontro, alguns afirmam que aquele ser era um intraterreno. Então é tudo isso que eu tenho a dizer. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre essas aeronaves aí. Eu estava fazendo um estudo agora recentemente e a gente tem as duas versões. Nós temos os OVNIs, que são os objetos voadores não identificados, né? Nós temos os OSNIs, que são os objetos marinhos não identificados. Eu descobri uma coisa, que existe nos Estados Unidos a Área 51 marítima, e fiquei assustado com o negócio, porque todo mundo só fala da Área 51, lá no Novo México, no deserto, mas eu desconhecia e fiquei sabendo recentemente dessa Área 51, uma dita Área 51, nos Estados Unidos, que fica nas ilhas caribenhas, na ilha de Andros, nas Bahamas. E como que descobriram essa área? Lá é cheio de corais e recifes. E os mergulhadores, biólogos marinhos, tal, fazendo mergulhos para ver como que estava a fauna ali nos corais, né? Se o coral não estava sofrendo com o aquecimento global, se a reprodução da vida marinha estava perfeita nos corais. Olha para você ver, não são ufólogos, são pesquisadores de vidas marinhas, são biólogos. E ali se depararam, esbarraram com um cabo correndo ali dentro do mar. Eles falaram, olha, mas aqui não é uma região de cabo óptico que liga continentes, que cabo é esse? E foram puxando, o cabo corria por todo o Recife. Até que juntaram uma equipe de biólogos e pegaram um barco e mergulharam. Chegaram no mar profundo, né, mergulhando, seguindo esse cabo. Nesse mar profundo, os equipamentos deles conseguiam ir até 1.800 metros. Não conseguiam mais, que eram equipamentos para estudar o Recife ali, não tem pressurização, não tem nada, não dá para fazer um mergulho profundo. Voltaram e buscaram alguns colegas, né, que têm equipamentos que mergulham mais fundo. Esses equipamentos conseguiram mergulhar até 5 quilômetros. É uma depressão que tem no mar e o cabo continua indo. Portanto, descobriram, voltando, porque não conseguiram achar onde o cabo vai, para onde esse cabo está indo, é um cabo, eles pensam que possa ser um cabo de comunicação, e voltaram atrás do cabo. Falaram, se lá nós não achamos no mar, vamos ver quem está mandando esse cabo para lá. Esbarraram com uma MOA, é uma área de operação militar americana, nas Ilhas Bahamas. Conhecido, muita gente já deve ter visto falar aí sobre o AUTEC. Esse local, essa AUTEC, é Atlantic Underwater Testing Evolution Center. Então, seria um teste de evolução no centro do Atlântico, algo mais ou menos assim o nome, AUTEC, em inglês. E descobriram que é uma área restrita militar da Marinha Americana. E começaram a pesquisar pessoas
transeuntes e moradores das ilhas. Ilhas Andros, o nome da ilha, depois vocês pesquisam aí. Já está no Google aí marcado, viu? Ilhas Andros, nas Bahamas. E eles alegam que já viram entrar objetos na água. Temos vários vídeos rodando por aí de pescadores em alto mar que vê os vídeos saírem e já viram aeronaves lutando. Alguns falam que é CGI, outros falam que é fake news e aquela coiseira, mas a gente sabe como que a internet hoje está. Cheio de coisas verdadeiras e coisas montadas para poder desmistificar e abafar um pouco aquela verdade. Então, existem esses objetos. O mais recente foi colocado num grupo aí do WhatsApp, que eu estou aí, os meninos colocaram, não me recordo o nome dele, de um animal seguindo um pescador. Vocês viram isso? Um animal de olhos vermelhos seguindo um pescador. Né? Já tivemos vários avistamentos de aparecer coisas no mar aí. Então, assim, eu acho que é muito plausível, tá aí, uma hora o pessoal vai esbarrar aí, ou uma hora esse negócio vai derrubar um navio aí. E o último, tá até no canal Olhar Digital, você pode procurar aí, que é um canal de tecnologia, não é nem um canal de ufologia, que é um animal, eu até tinha notado aqui, onde foi uma criatura aquática, né, que apareceu nas câmeras do estudo marinho. Não é câmera de ufólogo, não, gente. São câmeras de biólogos marinhos que ficam verificando como que está a vida no mar, verificando a vida ali, a biologia, se está ok, se a poluição não está matando, se a vida marinha está conseguindo se reproduzir. Esse animal apareceu de frente à câmera, parecia uma água viva, um lula, rapidamente ali, fez alguns movimentos bem rápidos e depois se explodiu. Alguém lembra desse bichinho aí? Ele tinha cor preta, né, no Oceano Índico, foi captado. Então, daí eu acho que, se nós não conhecemos nem a nossa fauna e flora aqui na superfície, há muitas coisas para descobrirem. Imagine o planeta que tem mais de 2/3 de água, a gente não conhece nada. Nada. É verdade. E agora parou o eco aí, ô? Parou. É porque tava na TV e no microfone, bem, também não, né? Ah, entendi. Quem vai comentar agora? Parou. Eu posso fazer só mais um comentário aqui, Odisseu? Pode. Palhada aqui, pessoal, também que eu lembro. Por que a Globo saiu fora do ar, Palhada? Estranho, não é? O Jornal Nacional chegou a passar essa interferência. E por que eles nunca vai falar isso, que eles não falaram disso, né? Como é que a TV sai fora do ar? Exato. Bem lembrado, Wellington. Voltando no caso Magé rapidamente, na noite da queda do objeto na cidade de Magé, houve uma interferência em todas as televisões daquela região. É uma interferência grande. E não era local, foi uma interferência no sinal que a gente chama de uplink, que é o link que sobe pro satélite. Não era local. Então o objeto estava bem alto, ele passou alto e desceu, e caiu em Magé. Bem lembrado, Wellington. Obrigado. Eu lembro direitinho. E sobre o mar, né, que o irmãozinho da pouco acabou de falar, realmente os avistamentos são muito interessantes e frequentes. Eu, por exemplo, eu moro aqui na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e já mandei diversos vídeos para o irmãozinho de seu, de avistamentos que eu tenho no mar e numa pedra que se chama Pedra do Elefante. Tipo, vamos dizer para vocês que não sabem, a Pedra da Gávea, né? Só que aqui chama esse ponto como a Pedra do Elefante. Avistamentos, não tem horário, durante o dia, durante a noite. Até eu passei alguns vídeos, o irmãozinho Wellington fez uma live comigo. Avistamentos, não tem horário. É muito mesmo. Tanto some no mar, como aparece, como está aqui, daqui a pouco você pisca os olhos, já sumiu. É incrível. É verdade. Então, dentro desse contexto, então, a gente pode
começar a entender o seguinte, sobre os documentos secretos que a gente ouve falar bastante, né? Ano passado era para ser liberado uma montoeira ali, e enfim, falaram, e daí saiu alguns documentos e ninguém provou muita coisa. O que a gente pode falar? São confiáveis esses documentos secretos que saem por aí? Olha, essa parte não me aprofundei muito bem, mas eu acho que o militar ele só pode falar quando se aposenta. Eu acredito que esses documentos, se eles tiverem a permissão depois de um certo tempo, talvez sejam verdadeiros, né? Eu não sou assim um grande conhecedor disso, né? Eu acredito nisso, né, o Dirceu? Nesse ponto que eu quero dizer, que eu também não sou nesse grande conhecimento dessa parte, né? Mas isso. Ô, Dirceu, posso falar um bocadinho aí? Pode. Olha, vamos partir pelo pressuposto. Como se trata de documentos secretos, o próprio nome já diz, documentos secretos. Né? Mas quando esse documento ele é aberto ao público, e hoje modernizou tudo, antigamente você fazia um pedido formal, eles iam liberar uma cópia para você daquele documento. Hoje, como a maioria dos órgãos públicos tem um SIC, que é o Sistema de Informação, né, e de fazer um catálogo, né, catalogar todos os documentos, um arquivo, que é obrigado por lei, isso é uma lei, né? Eu esqueci o nome da lei, mas existe essa lei para todos os órgãos públicos no Brasil. Então, vamos partir pelo pressuposto que eles vão liberar a primeira pesquisa da Operação Prato. Eles liberam lá 30 arquivos de documentos da Operação Prato. Vamos dar um exemplo. Se eles liberou e colocou de acesso ao público, ele saiu do secreto, né? Esse documento tem validade, ele é verdadeiro, porque ele é um documento que foi catalogado. Partindo pelo princípio de catalogação, de você fazer uma documentação, seja histórica, uma documentação de arquivo, né, de documentos, como documentos da justiça, documentos de cartório, documentos históricos, a gente tem um pressuposto de uma avaliação desses documentos. O que é o documento que eu posso arquivar? Quais os tipos de documentos eu posso destruir que não tem validade? Que tipo de arquivo e que tipo de documentação é essa que eu estarei fazendo? Isso serve para a gente analisar o documento que a gente está pedindo e analisando, e para nós, ufólogos, criar a nossa biblioteca e a nossa documentação, para que, se acaso você for chamado para falar sobre aquilo, você tenha a documentação. Então, a gente tem uma análise para ser feita dessa documentação. A gente tem aí uma predestinação desses documentos. Né? Você tem um documento que você pede uma transferência, uma cópia, você tem também um recolhimento desse documento e você tem um arquivamento desses documentos. A gente tem vários modelos de documentação hoje no Brasil. Eu fiz algumas classificações aqui de acordo com o gênero desses documentos que a gente pode estar pedindo, né, tanto secreto e não secreto, que estão dispostos aí para todo mundo. Quando ele é liberado ao público, todo documento, né, você que é brasileiro nato, você tem direito de pedir esses documentos para você ler. O gênero desses documentos tem vários, textuais, audiovisuais, sonoros, cartográficos, nós temos iconográficos, nós temos documentos de microfilmagens e de informática. E tanto você pode pedir esses documentos para você estar verificando, como você pode criar a sua própria documentação. Voltando ao gênero e a pergunta do Dirceu, será que são verdadeiros? Olha, se aquele servidor, no caso era um militar, ele mentiu naquele documento, ou ele omitiu fatos, ele pode ser penalizado por isso, porque existe uma lei, né, do servidor que pode acarretar na sua demissão, improbidade e várias outras coisas. Como a gente fala de algo que é militar e às vezes não chega nem na esfera civil, fica um pouco difícil
esses documentos, às vezes, nunca vêm ao público. Uma guerra que o pessoal está tendo aí hoje para conseguir alguns documentos aqui dos avistamentos do Brasil, né? Mas eu espero que logo, logo eles abram isso daí para a gente estudar. E eu penso assim, olha, eu sei que às vezes eu até entendo um pouco, né, já com essa bagagem de estudo eu vejo o porquê que muitas pessoas, talvez alguns grupos militares ou algumas patentes mantêm isso em sigilo, porque o povo ainda não está preparado para ouvir muitas coisas. Esta é a realidade. Eu estava conversando com o Romulo esta semana aqui no nosso grupo, Observadores de OVNI em Goiás, e fazendo algumas documentações na CGU, que é o Centro Goiano de Estudos Ufológicos, que a gente tem várias coisas documentadas, e eu falei, olha, você já imaginou a gente levar tudo isso para o povo, a pessoa comum, o cidadão comum, que às vezes ainda está enraizado aqueles dogmas de criações que vêm desde lá da fazenda, do sítio, da pequena cidade do interior, a mamãe e papai lavrador, né? Com pouca escolaridade, pouco estudo, os dogmas religiosos. O que seria para essas pessoas a gente mostrar isso para eles? É onde a gente vê que poderia criar um caos no sistema, criar um caos na sociedade e gerar tragédias, talvez, inimagináveis. Pessoas pulando de prédio, se suicidando. Você já imaginou chegar aqui, ô Dirceu, falar para todo mundo que está aqui, ó, tem um monte de gente aqui no meu canal, depois eu até vou mandar um abraço para eles. E chegar e falar assim, olha, tudo isso que você está vendo aí é mentira, é isso aqui. E aí? O que viraria? As pessoas não estão preparadas ainda para a verdade. Nós temos uma pequena parcela que já evoluiu bastante, pessoas que já têm uma mentalidade muito aberta, um grau de evolução, isso é muito bom, mas o planeta em si, eu falo de planeta, não estou falando do Brasil, não, de planeta. Ainda tem que caminhar muito para poder receber, e talvez por isso, eles ainda não estão andando aí nas ruas com a gente. A hora que a humanidade der um salto na evolução, pelo menos aí uns 40%, eles vão andar na rua aí, você vai encontrar com eles a todo momento aí. Certo. Fiquem à vontade para a discussão. Desculpa. Eles não estão preparados e estão se sentindo bem assim, na minha humilde opinião. Estão se sentindo bem na dita zona de conforto. E isso sugere longos anos ainda aí para a pontinha do iceberg vir à tona. E sobre os documentos, o que eu acho é que no momento que é criado o secreto, é criado o secreto que eu vou poder amostrar. Pelo fato de que eu já fui da área militar, e eu entendo um pouquinho como é que funciona. Isso aqui eu posso te mostrar. Isso aqui não. Então, desde o momento que é concebido algo que eu vou poder te revelar. E os outros tanto? Os outros tanto é o outro tanto. Então, que a gente chega até a gente, que a gente fica hiper feliz, é a pontinha do iceberg. Só. Essa é a minha opinião. Eu queria só fazer uma pergunta para a Verônica, pode? Pode. Pode. Verônica, me fala uma coisa. Oi. Nas redes sociais já rodou muito. Oi? Você está me ouvindo? Com eco um pouquinho. Pode repetir. Nas redes sociais está rodando muito aquelas imagens do desenho da nave da missão do Prato. Você acha que é verdadeira aquela imagem? É uma cópia mesmo? Eu acho que tudo é possível. Sim. Eu sou uma pessoa que, depois de eu ter presenciado tantas coisas, eu acho que, minha opinião hoje, tudo é possível. Tudo. Aquilo vazou. O pessoal está mandando em Facebook. Demais aquilo aí. Parece que é verdadeiro mesmo. Tudo é possível. Sim, mais isso. Só rapidamente, o Eduardo e os demais, um grande calhamaço de documentos
vazados que a gente tem, os ufólogos, veio do Wikileaks, que foram os hackers que hackearam, né? Porque a maioria não é liberado, né? Como a nossa colega Verônica falou. Ela faz parte, conhece o meio militar, sabe como que funciona, e isso é uma pontinha que ela não está nem no alto escalão, né, Verônica? Então, assim, chega para nós ufólogos, é no braço, é só o que é vazado mesmo, não tem jeito. Ela falou claramente, secreto, top secret, e você não vai ver nada. Nada. Já é contínuo, é simultâneo. Olha, isso aqui nós vamos mostrar quando chegarem nos acuando, e isso aqui, não. É mais ou menos por aí, né? Wellington, quer comentar? Seu microfone está... Então, o som que melhorou agora tá dando eco ou não? Sim, ótimo. Sim. Ah? Tá melhor agora, parece. Bom, eu acho o seguinte, a opinião sobre o documento também, né? Eu não sei dizer, mas eu acho assim, não sei se, gente, pessoal do militar, da polícia e do exército, vocês realmente liberariam uma coisa verdadeira se você olhar e falar assim, não, esse aqui foi realmente aconteceu. Eu não sei se dá para acreditar, não, né? Porque muita coisa que eles escondem de nós, muita coisa. Então, eu não sei se realmente esses documentos, igual, por exemplo, gente, o que deve ter de informação da Operação Prato, que ainda não foi divulgado, da noite oficial dos OVNIs mesmo, né? Até a gente até hoje ainda comenta. Então, vocês imaginam a quantidade de documentos, de coisa que existe, que nunca foi publicado, nunca foi falado. Outra coisa também, né? Vocês imaginem a quantidade de relatos de pilotos de avião todos os dias e ver coisa lá em cima. Gente. Deve ser impressionante. Assim, se você ficar uma hora observando os céus, eu já vi isso aqui em casa. Você vê um avião passando e o objeto pertinho dele. Você vê ao vivo. Dá para você ver. Eu já vi. É impressionante. Às vezes, o que pode acontecer? Você está vendo um avião passar, vem outro, e vem dois objetos pertinho dos aviões. Como que eles não vê? É lógico que eles vê. Então, quer dizer, você vê olhando para o céu a olho nu. Mas eu não acredito, igual coisa que falou aí. Gente, nós não tem preparo mesmo, de forma alguma. Igual eu comentei aqui no começo da live. Por que um pregador de igreja simplesmente foi comentar coisa de extraterrestre e foi dado como um louco nos comentários do vídeo? É falta de despreparo total. Total mesmo. Igual aquele caso que vocês devem lembrar. Há muitos anos atrás, chegou a ser anunciado na rádio que os ET estavam invadindo a Terra. O que aconteceu naquela época? Vocês devem ter ouvido falar nisso, porque eu sei que isso aí foi um caos. E aquele filme Independência Day? E se acontecesse aquilo de verdade? Aquele filme de 1996? Será que nós conseguiríamos abater aquelas naves, igual o filme demonstrou que o ser humano venceria? Será que ele venceria mesmo? Um ataque alienígena? Não, gente. E o tanto de gente que morreu, tanto de avião que foi abatido. E aquele cara lá do filme lá pegou e ainda deu um burro no ET, na hora que foi sair da nave, a gente foi a mesma coisa que eu já vi. O Will Smith, que cara é doido. Saiu arrastando ele pelo deserto e deixaram ele entrar só na área 51 porque tava com o bicho na mão. Então, quer dizer, se você chegar com o ET na mão lá, gente, será que eles deixam a gente entrar na área 51? Eu fico pensando nisso. Porque eles deixaram ele porque ele tava com o bicho na mão. Mas então voltando aqui, igual aquele também do Tátera que falaram que não aconteceu nada. Aquele também que saiu muito também, seu nome que agora que me na mente, que da CIA, né? Que veio daquele objeto verde, que até hoje eles ainda falam daquilo lá. Então, igual você falou, gente, falta de despreparo. Por isso que eu acho que as autoridades têm medo de revelar, sabe? De coisa demais, mas demais da conta mesmo. Que nós nem sonha. Vocês já imaginaram se amanhã aparece a foto do ET de Varginha?
De repente, a foto aparece, não é, vocês podem ter certeza, na minha opinião, não é nada daquilo que nós vimos até hoje. Vai desmentir os livros, tudo. Isso aí eu posso tipo assim. Por que a gente fez essa cena aqui? O que foi desenhado é isso daqui, ó. É uma coisa que a pessoa viu e a pessoa que estava do lado foi desenhando, foi fazendo, foi escrevendo aquilo que foi relatado. Mesma coisa. Eu sento com o Dirceu, com você, Dirceu, e começo a contar assim para você, ó. Dirceu, eu vi um ser que parecia uma laranja, tinha um corpo fino, uns pés grandes, tinha só 2 dedos, ele era marrom, tinha uns olhos verdes. Pronto, descrevi o que eu vi. Não é assim? Sim. Então, exatamente. Mas alguém quer comentar sobre esse assunto? Não. Não? Nosso amigo Clóvis caiu. Mas aproveitando aí o momento, né, pessoal? A gente eu acabei de receber uma mensagem aqui no grupo da escola, aqui, né? Ó, caiu aí na live, voltou, viu, gente? Caiu, hein? Então, pessoal, eu acabei de receber aqui. Eu gostaria de saber se o Olhar tem mais algum comentário a fazer sobre esse tema? Ou mais alguém tem? Documentação? Documentos? Isso. Não, eu acho que a documentação ela fala por si, né? Exatamente. Bom, pessoal, eu acabei de receber aqui no WhatsApp da escola, aqui que eu tenho dos convidados, né? Uma meditação bem interessante, né? E hoje, até a Verônica me passou aqui que vai ter uma meditação a partir das 22 horas, só que eu não consegui colocar o link aqui para o pessoal, né? Onde que o pessoal pode acompanhar, Verônica, essa meditação? Entrando nesse link que eu te enviei, vai ser direcionado lá para o WhatsApp. Vai ser a meditação do portal, né? 022 do 22. É um portal muito importante, muito interessante agora, às 22 horas. E às 22h22 será a abertura de diversos portais na Terra. Sim. Então, principalmente quem tem aí energias positivas para serem ativadas, aproveita esse momento. Sim. Não sei quanto tempo será essa abertura, mas daqui a pouquinho, às 22h22, são exatamente aqui 21h52, então daqui 30 minutos, a abertura destes portais em diversas partes da Terra. Sim. Certo? Então, você que é o portal do bem. Isso que a gente pode falar para vocês, certo? Então, eu não consegui colocar o link que você me passou, porque eu estou com problemas aqui, não está conectando. Se você conseguir mandar aí no chat privado para mim, ele ajuda bastante. Tá, vou tentar. Tá bom? Bom, pessoal, passando aí para o nosso último tema, nós já falamos aí sobre os casos ufológicos, sobre a existência de naves intraterrenas, extraterrenas e terrenas. Elas estão por aí todos os dias, e só nós não vemos elas porque elas se camuflam atrás das nuvens, se camuflam na cor do próprio céu, né? O próprio ar. Enfim, por isso a gente não vê. Mas uma forma da gente observá-las é naquele momento onde estão acontecendo aquela quantidade enorme de relâmpagos localizados. Nesse lugar existem essas naves presentes, né? Existem algumas informações que a gente não pode passar, porque não cabe a gente falar sobre isso, mas são espécies de capturas de naves refugiadas ou naves que estão promovendo guerras, conflitos e tudo mais. Ultimamente nós vimos aí uma grande nação mundial retirando seus soldados e toda a população de um país do Oriente. Essa grande nação gosta de conflitos e participar de conflitos e enfrentar de frente
Mas nesse caso, saiu rapidinho de lá, tirando todos os seus soldados, tirando a população de lá. Agora eu pergunto a você, que viu um ser humano pendurado em um avião e soltar-se do avião a uma alta velocidade, qual ser humano em sã consciência faria isso? Nem por um desespero total faria isso, sabendo que existe uma possibilidade. Então, só nos resta um entendimento. São seres extra ou algum tipo de híbridos aí que estão presentes na face da nossa Terra, né? Então, por que um ser humano não faria isso em sã consciência? Então, isso é uma prova legítima que foi visualizada e talvez muitos nem teriam pensado até hoje, assim como o próprio Clóvis falou da história dos intraterrenos em Varginha. Então, você veja, hoje está sendo uma live bem especial, onde nós estamos, assim, discutindo, uma discussão, nós estamos levantando hipóteses que podem ser comprovadas futuramente através da ciência. Isso é muito interessante, né? Deixa eu ver aqui, parece que tem uma pergunta aqui. O Fábio falou assim, as informações que chegam até os ufólogos são migalhas que os próprios extraterrestres selecionam para ser vazados propositalmente. Eu acrescentaria aí também intraterrestres e terrestres, porque às vezes, tem informações que eles querem que cheguem até os seres humanos. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta aqui do Fábio, ele colocou assim, ó, uma pergunta a todos da mesa da live. Vocês acreditam que essas luzes em fila que passam no céu são satélites da Starlinks? Alguém quer responder ou eu posso responder? Olha, eu não me aprofundei muito nisso, mas tem uma imagem que foi comprovada até por uma pessoa grande especialista que não era OVNI. Não era OVNI, mas isso que quer dizer. Eu não tenho assim um grande conhecimento dessa parte. Bom, pessoal, então eu vou responder essa, né? Vou dar uma entrega para os convidados. Sim. E vou responder do ponto de vista técnico, né? Quando a gente fala, eu que faço essa investigação aí, eu sempre estou a campo, estamos buscando as informações, a gente já viu bastante coisa aqui na cidade de Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade muito rica em aparições, muito rica em atividades ufológicas, né? Então, a gente pode falar com muita tranquilidade sobre isso. O que eu posso dizer é que, quando a gente está analisando uma imagem no céu, uma luz no céu, por exemplo, é muito fácil a gente entender o que está acontecendo. Por exemplo, vamos pegar, assim, a hipótese de ser um avião. Bom, para ser um avião, ele vai ter um sincronismo na frequência de iluminação, ou seja, ele vai ter uma frequência de piscar as luzes, certo? Ele vai ter um tempo que não vai ser um tempo diferenciado, ele vai ter uma frequência complexa ali, onde ele vai ter um tempo certinho para acende, apaga sempre na mesma frequência. Se for um satélite, por exemplo, o satélite ele também vai ter um movimento retilíneo uniforme. O que é? Ele vai ter um movimento constante. Outro detalhe que é importante a gente observar é que o satélite ele vai aparecer até no máximo 3 horas após o pôr do sol. Isso na pior das hipóteses, certo? Então, no máximo, passou de 3 horas, pode desconsiderar ser um satélite, certo? Isso por que eu digo isso? Porque o satélite ele é iluminado com a luz do sol. Passou de 3 horas, na região onde a gente está, a luz do sol não alcança mais a visibilidade de um satélite, por exemplo. Né? Podem mostrar, por exemplo, a ISS, entende? Mas um satélite já fica mais difícil. Mesmo assim, eu tenho dúvida em relação a isso. Existem sites hoje que disponibilizam lá a rota de todos os satélites.
Então, você entra na internet e está lá. Está o horário, você vai olhar, vai passar as medidas do horizonte, tá? Que a gente usa para isso, mas tem o nome técnico para isso. Vai colocar essas informações e lá você vai constatar se era passagem de satélite ou não. Quando a gente fala assim, é uma carreirinha de luzes, uma fila de luzes, a chance de ser da Starlink é muito grande, certo? Principalmente 3 horas após o pôr do sol. Pois não, Palhaço? Eu queria comentar nessa área do Starlink, se você me permite, claro. Claro. Tá. O pessoal que está nos assistindo aí pelos canais, né, tanto a Escola de Mistério, quanto os demais canais, a TV Coalhada, o pessoal, muita gente talvez não sabe o que é Starlink. Então, vamos lá, rapidamente. Starlink é um projeto, né, da SpaceX. A SpaceX é uma empresa daquele bilhardário excêntrico Elon Musk. E o Starlink é apenas um galho da empresa. O que é o Starlink? Dizendo eles que é um projeto de satélites de baixa altitude para levar a internet de banda larga para todo o planeta de baixo custo. Bom, primeiro que satélite não é baixo custo. É caríssimo você lançar um satélite. Segundo, eu sou técnico na área de telecomunicações, mexo com telecomunicações, e eu gostaria de saber, até hoje eu não entendi como que esse projeto do Elon Musk vai fazer. Os satélites estão se movimentando. Eles vão parar e se tornar satélites geoestacionários? Eu acho que não, porque eles estão em baixa altitude. Eles vão utilizar o vácuo da Terra para estar girando. Lembrando o pessoal que está nos assistindo que a Terra ela gira no seu eixo de rotação com uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Vocês entenderam isso? Como que um satélite que está lá girando vai mandar internet para a sua antena do seu computador na sua casa? Vou te dar um exemplo. Você já viu que tem parabólicas e quando dá aquela ventania danada, a parabólica da sua casa saiu de sintonia? Aí você, se você conhece sintonia, você vai lá e ressintoniza ela. Ou não, você chama um técnico. Por quê? Vamos falar em palavras técnicas mais comuns. A sua parabólica, aquela bacia, ela fica apontada lá para o céu. Imagine-se que 1 centímetro aqui da visão dela aqui na Terra para o satélite, que está a 28 mil quilômetros, lá é quilômetros de distância. Se ela mexe 1 milímetro aqui, ela saiu lá 1 quilômetro de distância. Então, a gente chama que as antenas estão apontadas uma para a outra. São slots apontados. Para que o satélite fizesse isso, ele tinha que parar. Aí que vem o pulo do gato. No planeta Terra, quando você lança satélites de alta altitude, nós temos os satélites de telecomunicações. O Brasil é signatário de alguns satélites, que é o Star One 1, Star One 2, Star One 3 e Star One 4. Esses satélites estão aproximadamente a 28 mil metros de altura, que é um espaço que a gente chama de espaço de Van Allen. O que é esse Van Allen? Van Allen é um estágio onde você chega na órbita da Terra que nem a gravidade da Terra puxa aquele objeto para baixo e nem ele é puxado pela gravidade do espaço. No caso, o astro mais próximo seria o nosso Sol, a estrela Sol ou a Lua. Então, esse estágio, a 28 mil quilômetros, não é 28 exato, é aproximadamente ali. Na Terra chama espaço de Van Allen. Aquele espaço é onde se coloca satélites geoestacionários. E o Elon Musk está colocando mais embaixo. Bom, essa é a primeira coisa. Ele criou uma briga gigantesca com os astrônomos. Eu acompanho alguns astrônomos aí, porque poluiu o céu. Ele poluiu o espectro para você fazer avistamentos. Porque aquele monte de satélite andando, e para quem não sabe, hoje é dia 2 de fevereiro, dia 28, sexta-feira passada, eu acho que foi sexta, dia 28 ou 27, a Anatel Brasil concedeu
a autorização da exploração da Starlink a oferecer internet no Brasil. Essa autorização vai até 2027, para quem não sabe. Ele vai estar oferecendo internet. Agora, eu conversei muito, o Romulo está até aqui nos assistindo. Ó. Nós conversamos rapidamente, viu, Dirceu, para o pessoal entender. Eu conversando com ele, falei, bom, tá bom, ele vai trazer satélite, vai trazer internet, muito bom. Agora, nós estamos vivendo uma anomalia no planeta Terra que ninguém fala sobre isso, que é uma anomalia do nosso campo gravitacional, está com um buraco gigantesco. E esse campo gravitacional está bem em cima, aqui da América do Sul, e propriamente em cima do Brasil. E ninguém fala sobre isso, ninguém comenta sobre isso. Elon Musk, algum tempo atrás, na época da pandemia, ele deu uma entrevista intrigante. Ele falando, gente, pessoal perguntando sobre os projetos, ir para Marte, colonizar Marte, tal e coisa, o projeto da SpaceX, ele é o bilhardário excêntrico, ele desbancou a NASA, que ele fez o foguete lá, o da NASA ia e ficava lá no céu vagando, virava lixo espacial. O da SpaceX, ele vai lá, lança o satélite e volta e aterriza. Né? Então, ele começou por aí. Aí ele falou assim, gente, não dá mais tempo. Ué, não dá mais tempo do quê? O que ele estava fazendo que não dá mais tempo? Aí nós fomos conversar. Será que esse Starlink... Isso é coisa nossa. Indagação nossa, não é verdade. Mas eu tenho que levar aqui para fazer uma provocação para todos. Será que esses Starlinks não era para fazer ou tentar fazer uma correção nesse campo eletrogravitacional do planeta Terra que está mudando esse campo magnético? E a gente sabe que esse campo magnético nos protege de poeira cósmica, de meteoritos, ele alinha o planeta. Então, seria como se fosse uma Arquimedes, uma Arcádia. Por quê? Eu vi, Dirceu, o carrossel da SpaceX, quando foi lançado, você via 30, 60 satélites um atrás do outro, enfileiradinho, certinho. Quando passou um mês, 2 meses, 3 meses, eu comecei a ver os satélites numa outra formação de combate, que era 4, 3, 6. 4, 3, 6. Alguém chegou a ver esses satélites passando nessa formação de combate? Por isso que eu falo que parece uma Arquimedes, fazendo uma telha em volta da Terra, tentando criar um campo gravitacional em volta da Terra para proteger. Agora vem o pulo aí que eu vou deixar você doido. Proteger do quê? Proteger do quê? O que está vindo aí que eles querem proteger? E por que ele falou que não dava mais tempo? Então, vou assustar o Wellington lá, que estava pensando lá no filme do Independence Day. Foi lançado agora, está em todos os jornais de grande porte no Brasil. Os astrônomos, não é nem ufólogos, astrônomos se depararam com uma construção gigantesca que equipara a Saturno, aqui, ó, pertinho da gente, a 4.000 anos-luzes. E aí, tá chegando a nave, prepara aí, moçada, Independence Day, tá chegando. Estão escondendo algumas tecnologias, né? Estão escondendo. Interessante. É interessante quando ele fala da formação aí, né? O palhaço. A formação é bem interessante, né? Essa formação que antigamente existia uma sequência um atrás do outro. Hoje já não, hoje já tem a frequência. E em alguns casos ainda eles não são mais alinhados, eles estão em zigue-zague. Eles fazem um movimento em zigue-zague também. Isso também já foi observado recentemente. Então isso é algo legal, algo importante a ser discutido e analisado. Oi. Fala, Wellington. Você só vê eles de vez em quando, você não vê eles todo dia, né? Não é engraçado? Por que eles aparecem de vez em quando no céu e não todo dia igual aos objetos que você vê andando? Aquelas luzes que você vê que ela está grande, de repente ela está apaga como se a borracha tivesse apagada do céu, aquelas que começam pegando andando e vem ficando e some, aquelas rápidas demais, e aquelas que o céu é de cá tem uma, de cá tem outra, de cá tem outra. E, se é o satélite, por que você não vê eles todo dia, não é? Não é engraçado, não é curioso? Não é estranho? Muito. Já vi muita coisa estranha no céu já, mas... É verdade, né?
Bom, pessoal, nós já estamos aí a 1h30 de discussão, certo? Eu consulto vocês aí, se vocês querem falar sobre o tema que ficou em aberto ainda, que é sobre os ciclos nas plantações, ou deixamos para uma outra oportunidade? Vamos falar pelo menos um pouquinho, né? O pessoal está aí já acompanhando. Então, beleza. Então, pessoal, dando ênfase a esse assunto aí, a gente vê aí vários círculos que aparecem nas plantações, são os famosos agroglifos, né? E existe muita discussão se eles são verdadeiros ou são fake news. Bom, eu vou falar aqui do ponto de vista de alguém que faz investigação desse caso também. Bom, todos os agroglifos, eles são verdadeiros. Acho que ninguém pode discordar que eles não são verdadeiros. Por quê? Porque eles estão lá presentes no meio das plantações. Ou seja, eles existem. Logo, se eles existem, eles são verdadeiros, certo? Então, aí morre a discussão se são verdadeiros ou são falsos. Todos são verdadeiros, porque eles existem fisicamente. Agora, a questão que eu quero chegar na discussão é: quem os fez? Quem os fez? Humanos interessados em divulgar algo? Alguém recebeu dinheiro para fazer? Porque agroglifos, eles são tão fáceis de serem feitos. Você precisa entender um pouco de aritmética, de geometria, ter uma corda e ter mais uma pessoa para te auxiliar. Se você não tiver, se você for inteligente, uma estaca no meio do campo e você faz círculos perfeitos sem precisar de muito trabalho. A pergunta é: por que trigo e aquela outra... esse outro tipo de plantação? Porque o caule, eles têm essas características que facilitam a formação daquele tipo de dobra, certo? Então, esse é o meu ponto de vista. Podem discordar de mim se quiserem, fiquem à vontade. Agora, a questão é: existem agroglifos que foram feitos por atividades extraterrestres ou são todos humanos? O que vocês podem dizer sobre isso? Pode falar, Palhaço. Eu também eu sou muito aficionado aí nos agroglifos, nos círculos, né, que a gente fala no portuguesão, e vi vários relatos, já vi na internet os caras ensinando a fazer os agroglifos ali com pedaço de madeira dobrado e tal e coisa, e falo, não tem jeito, cara. Você não vai fazer isso aí nunca, nunca. Você pode pegar um pedaço de madeira, uma foice, um machado, não vai. Porque é o seguinte, olha, todo estudo que foi feito em cima dos agroglifos, né, relatos, principalmente aqui no Brasil, são agroglifos que chegam a ter dimensões de 150 metros. Para quem não sabe a dimensão de 150 metros quadrados, é maior do que um campo de futebol. Então, o cara precisaria de uns 30 caras amassando lá o trigo para fazer um agroglifo perfeito, geometricamente, sem ter nenhum erro. Tem as fotos para provar para todo mundo aí na internet como que o ser humano vai fazer aquilo. E o que é um detalhe bacana, que todo mundo que estudou agroglifo traz nos relatos da veracidade de como foi feito. Eu vou amassar um trigo, eu sou daqui de Goiás e não produzimos trigo aqui, trigo é mais aí no sul. Aqui a gente planta o arroz, mas que é uma rama parecida com a do trigo. Se eu tentar amassar aquele trigo, eu vou quebrar o caule do trigo em alguns pedaços, amassar ele quebrando lá em cima, no meio e tal. E os agroglifos, pasmem, todos eles são quebrados lá no pezinho, bem amassadinho, e o resto do caule está em perfeita condição. Então, há uma especulação muito grande sobre a criação desses agroglifos, ou é algo que saiu da terra e fez com que girasse ali tipo um redemoinho, um vento, daquele formato e fez o agroglifo, ou também de cima para baixo, já sendo um pouco cinematográfico,
parecido com aquela cena quando o Thor vem para o planeta Terra, e lá naquela imagem, quando o Thor desce, quando ele abre o portal dimensional, que ele gira, fica um desenho do agrogrifo na areia. Vocês viram o filme? É bem plausível. Voltando um pouco, eu acompanho muito o History Channel, History 2, né? Eu vejo muito essa galera aí internacional falando e acompanho muito eles aí. E, atualmente, tem cadastrado mais de 10 mil agrogrifos pelo mundo. Agrogrifos em mais de 50 países. Em todos os continentes tem agrogrifos. Né? Seria uma mera coincidência, né? Não, vou mentalizar aqui com o pessoal lá da África, eles vão fazer um agrogrifo lá naquela roça de arroz que tem lá. Não, agora o pessoal do sul, lá do sul, do oeste, não tem jeito. E outra coisa, Dirceu, quando você perguntou nas plantações, aqui no Brasil apareceu muito nas plantações de trigo, né? É uma plantação muito linear, muito perfeita quando ela chega ao ponto da colheita, e ele fica fácil de ser visto. Mas o agrogrifo, ele está nas lavouras de trigo, na cevada, na canola e, pasmem, no milho. Quem conhece pé de milho aí? Quem já viu o tamanho de um pé de milho? Então não tem como sair falando que foi um monte de cara, 2 caras lá da cidade. Eu estava estudando aí essa semana, né, depois que você me convidou para falar sobre agrogrifos, eu falei, eu quero ver como que está a nossa história do Brasil. E é algo que deixa a gente super assim, emocionado de ver que tem muita gente estudando sobre isso, e as informações são diversas, né? No Brasil, no oeste catarinense, na cidade Ipuaçu, é a cidade de mais incidência de agrogrifo. Aí o pessoal falou, não, tem uns camaradas amassando isso daí para trazer turismo para a cidade. Então o pessoal foi lá para a cidade. Cara, me perdoe eu falar isso aqui, mas o linguajar nosso goiano. Ipuaçu é uma currutelinha e tem, eu acho que 2 lanchonetes, um hotelzinho, daqueles hotelzinhos que o cara transformou a casa em hotel, um posto de gasolina. Como que alguém ia fazer agrogrifo lá para colocar no cenário mundial e criar turismo para uma cidade dessa que não tem nada? E todos eles, e pasmem, o estudo que foi feito na cidade de Ipuaçu deu polícia no meio. Tem relatos do comandante da região, a polícia, porque os fazendeiros que plantam o seu trigo ficavam revoltados, porque tomavam uma área de 100, 150 metros dentro da lavoura, e aquele trigo que amassou, a colheitadeira não colhe mais ele. Então eles achavam que eram vândalos. Começaram a ligar para a polícia, e o trem virou uma coisa de louco lá. Aí chegou num ponto que até a polícia já queria saber quem é que está fazendo, nós vamos pegar. Criaram um destacamento para ficar vigiando as lavouras, porque descobriram os ufólogos que estavam estudando que é no mês de outubro e novembro que aparecem esses agrogrifos. Todo ano nesse mês. E é justamente quando o nosso trigo, né, ele está dando cacho, está próximo da colheita. Né? Então, assim, tem agrogrifo de pequenos círculos, que você encontra em todas as plantações do mundo inteiro, até grandes, megas construções com pictogramas que não teria como o cara ir lá fazer, amassar lá com a enxada ou um pedacinho de pau na mão. Não tem jeito. Eu estava vendo um professor aí de física dando uma aula sobre um aerogrifo desse daí, e ele mostra, aquele agrogrifo, ele mostra um quadrante da nossa galáxia. E os desenhos que tem nele mostram as divisões e subdivisões de alocação. Ele falou, olha, a gente não sabe se pode ser de civilizações ou se pode ser de adensamento da galáxia. Mas está muito claro aqui, inclusive usando um teorema de Pitágoras, usando a letra π para calcular esses aeroglifos, que todos eles corroboram com estudos matemáticos. É algo fantástico. Não sabemos muita coisa de agrogrifos. Está lá. Alguém fez, mas não é daqui da Terra. Eu vou falar rapidinho aqui e vou até pedir permissão, que agora está quase no horário já de iniciar lá, às 22h22. Assim,
Eu não entendo nada, mas o que eu posso assim estar contribuindo com a minha humilde opinião desses círculos é que eu acho que é impossível, devido à perfeição e também da energia que tem ali, né, que eu vejo. Quem vai lá pesquisar tem energia, e quando sai, a energia desaparece. Eu acho que é impossível ser feito pela humanidade, por algum ser humano. E eu, na minha opinião, minha humilde opinião, aquilo são códigos, são uma forma deles entrarem em contato conosco e ainda indo um pouquinho mais além. Tem até quem consegue compreender, mas como já sabemos, tudo é muito assim abafado, a gente não vai saber muito além desse caso aí. Eu acho isso. Bom, eu, na verdade, os agroglifos, eu acho que são sondas que saem de uma nave, depois ela começa a fazer a demarcação na plantação, como se fossem aquelas impressoras antigas. Tá? Eu acredito que sejam os extraterrestres. Tem uma polêmica de uma autora, quero preservar o nome, que acha que pode ser interno. Pode ser também, que ela fala que até aquelas as múmias de Nazca criam isso também. Aquelas que estão enterradas, elas têm naves intraterrenas. Isso a ufologia não fala, mas eu acredito que existe. Para mim, são extraterrestres, né? Teve um caso, porque não tem como um homem fazer, teve um caso, não lembro o país, onde um avião pequeno passou, ele avião que tem a hélice na frente, aí não tinha nada na plantação. Na volta da plantação, já tinha formado um agroglifo. Não tem como ser um homem. Mas a gente sabe que, infelizmente, eu acho que tem cara que faz falso, amassando com a madeira. Mas mesmo assim, eu acho que não. Na minha opinião, né? Então, esse caso é na Itália, viu, Eduardo? Foi 23 de junho de 2015. Do avião, né? Na cabeceira do aeroporto. Eu não lembro, né? Mas foi uma amiga que contou. Exatamente. E o Wellington, que acha? Eu tô aqui fácil. Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui. Sim. Sobre os agroglifos aqui. Interessante aqui, ó. Vou pegar esse experimento aqui dessa minha luminária. Imagina aqui uma seguinte situação, né? Que tá... Será que você fosse numa plantação de cana, por exemplo, será que você conseguiria fazer esse círculo aqui em poucas horas, numa noite? Perfeito aqui. E será que o desenho vem desse cubo aqui da nave pro chão e faz o círculo? Ou será que pode ser o pouso dela que pode fazer o desenho também? Ou seja, ela tenta pousar e não pousa, ou simplesmente ela passou ali por cima e fica a marca? Acho que tem muita coisa nesse sentido, na minha opinião. Porque eu acho que não vem um raio lá de cima e vem no chão e faz esse círculo. Eu acho que uma pessoa, para fazer esse círculo também, igual o Cláudio falou, tem que ser muita. Tem que ser muita. Umas 30 mesmo tem que ser muito rápido. Gente, você já imaginou você ficar numa plantação de trigo, sei lá, ou de cana, ou até mesmo capim? Nossa, já imaginou a piniqueira que vai te dar, e você tem que ficar indo cortando assim, tentando amassar aquilo o tempo todo meio daquilo. Inclusive na live essa semana, o meu convidado que faz parte da revista UFO falou o seguinte, que a revista estava pagando R$15 mil para quem conseguisse fazer os agroglifos na plantação. E provar que ele fez. Ainda tem isso. E você pode ter problema com o dono da fazenda, igual o Clóvis aí falou, né? Tem tudo isso também. Você vai ter que pagar o cara, vai ter que pagar a pessoa, gente. Vai sair mais caro, talvez, do que você ganhar. Imagina, Clóvis, vamos supor, você tem uma fazenda. Eu vou lá na sua fazenda e faço uma marca lá e você me quebra. O que vai acontecer? Não é interessante isso? Vamos falar pra você. Ou é o pouso de uma nave, ou ela passou muito baixo ali. Eu acho que ela não joga raio do céu ali para fazer aquela marca ali no chão, não. Eu acho que aquele é a marca da nave que faz aquilo ali. Mas cada um, né? Eu já acho que é sondas. Eu já acho que é sondas.
Eu tenho uma teoria, eu queria falar ela rapidamente, mas é minha, viu, gente? Eu sei que a professora está doida para ir embora aí correndo, deixa eu falar rapidamente. Não, sério, que aí vocês vão entender o raciocínio de um ufólogo. Eu fico conversando mais o Romeu, eu falei, cara, minha cabeça, se eu arrancasse ela e colocasse um ser humano sozinho, eu acho que o cara dava um treco. Na década de 80, eu não lembro se era Voyager o nome, mas eu não me recordo, vocês podem me ajudar. Foi lançada uma sonda terrestre para o espaço profundo, com sons de botos, sons de baleias, de animais aqui do planeta Terra. Foi mandado músicas, e na época, pasmem e lembrem da situação. Eu era menino, lembro disso. Foi lançado um disco de vinil. Só que o vinil, com a intempéries da temperatura do cosmos, poderia quebrar. Então, criaram um disco que ele era de cobre. Eram discos de cobre, com todos esses áudios dos animais, dos seres humanos, aqui no planeta Terra, enfiaram essa sonda, soltaram ela para o universo, para o cosmo profundo. O que esses dias eu pensando, estudando os círculos, esses corpos, esses desenhos, eu falei, cara, você já imaginou que se alguma raça inteligente achou esses discos nossos lá, ouviu, está ouvindo, está mandando de volta esse pulso eletromagnético, sei lá de que maneira, está nos respondendo, e a resposta são círculos, porque cada um tem uma formação, cada um tem uma criação de pictogramas. Gente, é coisa minha, tá? É um pensamento meu aqui, a cabeça grande aqui, ó. Obrigado. Só para concluir, o significado do agroglifo, né? Desenho geométrico, alguma mensagem que eles querem passar, eventos cósmicos, linguagem, códigos, né? E o que eu acho interessante, né? Às vezes a ufologia não quer pôr essa parte mística, mas eu acredito um pouco, né? Ou quem fala que seria geometrias sagradas, né? Marcílio fala muito isso na ufologia, na geometria sagrada, né? Eu tô vendo se ele volta, né? Se ele voltar para ir falar no meu canal. O Dirceu tá doido, Eduardo. Então você me lembrou do negócio aí, rapidamente. Você falou do sagrado. Sim. Na entrevista em uma pessoa nessa região de Ipiaçu, um senhor sério sentado na sua casa com a sua família, um dos fazendeiros que teve a sua plantação de trigo, um pictograma de 150 metros, ele falou assim, olha, isso daí é coisa divina, é dos anjos, porque o trigo é sagrado, o trigo é para alimentar a humanidade, e hoje estão usando o trigo para fazer ração para animal. Isso aí é um aviso que está dando para nós. Esse senhor falou isso. Se vocês pesquisarem na internet, aí tem essa fala desse senhor. Um senhor íntegro, a gente vê que ele é matuto, mas aquela pessoa séria, fala com o coração, verdadeiramente. Muito interessante, Eduardo, o assunto que você tocou, viu? É verdade. Mas eu acredito que eles querem passar alguma mensagem para a humanidade, né? Os códigos, é interessante. Sim, os códigos, sim. Os desenhos geométricos, né? Muito interessante. Sim. Verdade. O Palhada falou lá sobre a nave que levou o disco. É um disco de ouro, na verdade. Né? E resposta disso veio. E resposta disso veio, de uma parte, veio no círculo que foi em Chilton. Né? Lá em Chilton lá tem vários agroglifos lá que trazem resposta desses enviados aí que estão acontecendo lá. Inclusive veio respostas que chamou a atenção dos governos em um desses agroglifos aí que apareceu lá. Mas é aquela história, né? Por isso que a gente diz aí, são polêmicos. Né? Os agroglifos, eles trazem polêmica, eles geram polêmica. Por exemplo, agora eu vou falar de uma forma mais técnica, né? Eu coloquei lenha na fogueira, joguei gasolina e agora eu vou falar da forma técnica. Na minha opinião, né, eu digo o seguinte, 100% dos agroglifos são verdadeiros porque eles estão ali fisicamente lá. Quem fez? 90% dá para dizer
com toda certeza que foi feito por seres humanos. Alguém que quis aparecer lá e tudo mais. 10% não tem uma explicação muitas vezes. Agora, uns 2% com certeza não são mãos humanas, com certeza absoluta. E vale lembrar porque muitas vezes esses agroglifos eles não estão apenas em plantações, eles estão em locais bem distintos, como gramados, como campos, onde você vê o queimado, onde a nave ficou parada por um determinado tempo. Entende? Porque o agroglifo não quer dizer que seja exclusivamente um desenho em uma plantação, ele pode ser na mata, ele pode ser em diversos tipos de terrenos. Então é importante, só que daí não chamamos exatamente de agroglifo, né? Então, ele já entra no segundo grau, né? Esse seria um fechamento aí dessa discussão. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos aí, os presentes. Essa live foi uma live, mais uma live histórica aqui da Escola de Mistérios. Dizendo mais uma vez aqui, passando em tempo real aí pela TV Coalhada, e também provavelmente os demais canais podem retransmitir essa live. Fiquem à vontade, pode usar aí o direito de imagens, quem está aqui está autorizando, em tese já, né, para que seja publicado nos seus canais aí, tá bom? Então, agora, considerações finais. Eu sei que a Verônica tem compromisso daqui a pouquinho, né? E nós já estamos a 22h30, a 8 minutos que os portais abriram. Bom, deixa eu agradecer a todos aí da TV Coalhada. Tem um monte de gente aqui, mas não vai dar para ler o nome, galera. Nosso tempo aqui é corrido. Muito grato a Verônica, ao Wellington, ao Eduardo, ao Dirceu, desse bate-papo tão gostoso, cada um trazendo um pouquinho do seu conhecimento, e a gente provocando e instigando as pessoas a conhecer mais o nosso universo. Não somos só nós, humanos, aqui na Terra, tenham certeza disso, e a qualquer momento você vai deparar com eles. Boa noite, galera. Obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Obrigado, viu, Dirceu. Se inscreva no meu canal, Canal dos Segredos do Mundo. O canal tem 1 ano e 7 meses. Está convidado também a Verônica, o Coalhada, enfim, todos aí, o Wellington. Obrigado aí. Um agradecimento aqui. Bem, eu vou deixar meu boa noite mais uma vez a todos que assistiram a gente. Um abraço fraterno a todos que ainda vão assistir também. E estou muito feliz em ter dividido esse momento com vocês e que a gente repita essa oportunidade mais vezes. E deixo aqui meu abraço, minha gratidão ao meu irmãozinho Dirceu. A gente está sempre junto aí, conversando o nosso dia a dia. E quem quiser lá conhecer as mensagens que eu recebo através de meditações, conectada com o meu eu superior e a nossa fonte criadora, é Verônica Lima Mensagens. Vou receber todos vocês com muito carinho e vou deixar o link aí também para a intercessão que acontece todos os sábados e hoje, daqui a pouquinho em especial, tá? Gratidão imensa pelo carinho que eu recebi de vocês e envio o dobro. Todos os sábados e hoje, daqui a pouquinho em especial, tá? Então, pessoal, como eu falei, amanhã no canal Mistérios, hoje nós temos a live, o Nelson Pescara, né? A gente vai a live para sábado para trazer mais informações e fazer mais análise. Minhas lives agora vão ser feitas através de análises, né? E roteiros muito bem planejados, né? Então, cada vez melhorando e aprimorando cada vez mais também, né? Sempre tem vídeo, sempre estou postando alguma coisa, né? Postei um vídeo aí na segunda-feira que foi removido hoje pelo YouTube, né? E aí, uma coisa simples. Um palestrante foi falar na igreja sobre extraterrestres e gerou uma polêmica danada. Então, gente, mostra a falta de despreparo mesmo, muito, muito grande da nossa parte, infelizmente. Então, lembrando também que eu fiz pesquisa de Varginha, já estou planejando a próxima que 90% poderá ser Polaris, mas a gente não sabe o que vai acontecer com essa pandemia, então vamos aguardar, né? Não dá para prometer de onde que vai. Eu muito agradeço, Dirceu, Eduardo, Verônica, Coalhada. É nóis, Psicologia Séria em Debate.
E eu quero agradecer em especial a cada um de vocês que aceitou o convite de estar nesse desafio, né? A princípio até eu falei assim, até eu comentei com o Eduardo, falei assim, vai ser um desafio novo, né? E nós estamos sempre aqui tentando trazer novidade. Então, você que está aí tanto pela TV Coalhada, você que está assistindo aí nos outros canais também, que vai assistindo futuramente, se inscreva aí no canal da escola, fique por dentro de todas as novidades. Toda semana a gente está trazendo aqui novidades, trazendo aqui assuntos de interesse de todos. Nosso compromisso é com a verdade e com a responsabilidade sobre os fatos de forma correta. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram compartilhando vossos conhecimentos hoje aqui com o canal da escola, a você que participou do chat, a você que assistiu a live apenas, a você que assistiu e participou do chat aí através da TV Coalhada, você ainda que vai participar dos demais canais aí, a nossa gratidão e nosso muito obrigado a todos. Namastê! Namastê! Tchau, tchau, hein? Namastê!